alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical a respeito desta lição. São 5 ou 6 textos de apoio toda semana a respeito da lição de adultos, e o site do portal Escola Dominical disponibiliza também videoaulas e comentários de todas as faixas etárias da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e ainda de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, acesse a sala dos professores, que está ali à disposição. É necessário prévio cadastramento, mas o cadastramento é gratuito. Nós não respondemos perguntas feitas nos comentários das nossas redes sociais. Também, durante a semana, nós disponibilizamos as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista, onde o irmão terá um momento devocional e, ao mesmo tempo, mais informações a respeito da lição. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós disponibilizamos a transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde os irmãos interativamente poderão elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza, mesmo em tempo de pandemia, mesmo com a tecnologia avançada, ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Estamos estudando os livros dos reis. E o nosso comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerening, que é pastor das Assembleias de Deus em Joinville, no estado de Santa Catarina. E hoje nós estaremos estudando o segundo bloco do nosso trimestre, que é a lição de número 2, que tem como título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Nós vimos na vez passada, na lição número 1, tanto na introdução quanto na lição número 1, que o livro dos reis começa no período da monarquia unida, registrando os últimos acontecimentos do reinado de Davi e a sua sucessão por Salomão. E nós estudamos na lição passada a respeito do reinado de Salomão. E nós vimos que Salomão atingiu o apogeu da história de Israel, tendo governado sobre praticamente todo o território que Deus prometeu dar a Abraão e que havia sido conquistado por Davi. Salomão não teve guerras no seu reinado de 40 anos. E, como Deus lhe deu sabedoria, que é a coisa principal, Salomão, que amava ao Senhor, né, o que nós vemos ali escrito no primeiro livro dos reis, no capítulo de número 3, né, versículo 3, e Salomão amava ao Senhor. Então, como Salomão amava a Deus, Salomão era obediente a Deus, e Deus lhe disse o que ele queria, e ele pediu a coisa principal, que é a sabedoria. Então, com sabedoria, com paz, Salomão pôde governar e o país prosperar. E a prosperidade não era apenas uma prosperidade econômica, mas também uma prosperidade espiritual, uma prosperidade social. O povo vivia bem, o povo tinha dinheiro,
o povo tinha paz, o povo podia crescer. Ocorre que, como nós já vimos na lição anterior, Salomão, ele cometeu um deslize. Em vez de confiar em Deus, que o havia confirmado no trono, ele resolve fazer casamentos políticos para perpetuar a situação de paz que ele havia herdado de seu pai Davi. Deixou de confiar em Deus e, o pior de tudo, começou a fazer algo que a lei proibia, que era de o rei multiplicar mulheres. Salomão chegou a ter 1.000 mulheres, 700 princesas, que são esses casamentos políticos, e 300 concubinas. E aqui nós vemos só lateralmente como há uma diferença bíblica entre casamento e amaziamento. Não são coisas do mesmo nível. Ainda que haja legislações humanas que procurem equiparar casamento com união estável, amaziamento, amancebamento, concubinato, seja o nome que se dê, não há biblicamente esta equiparação. A Bíblia faz questão de distinguir entre as 1.000 mulheres de Salomão, as que são esposas e as que são apenas concubinas. E esta multiplicação de mulheres ocasionou o que a própria palavra de Deus disse que isso iria ocasionar. Irmãos, nós não podemos fugir da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus havia dito, lá em Deuteronômio 17:17, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. E foi exatamente o que aconteceu com Salomão. Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, é dito o seguinte: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. O que Deus havia dito aconteceu. Porque o que Deus diz é a verdade. E Salomão, então, teve o seu coração pervertido por estas mulheres. Veja que o amor a Deus do início do seu reinado se transformou em amor às suas mulheres. E quando nós amamos algo mais do que a Deus, nós pecamos. E foi o que aconteceu com Salomão. Salomão acabou se deixando levar pelas suas mulheres. E estas mulheres eram mulheres estranhas, eram mulheres gentias, eram mulheres que não serviam a Deus. E como os casamentos eram políticos, eram feitos para haver paz, uma das cláusulas desta paz era permitir às mulheres de Salomão que continuassem adorando os seus deuses, os deuses da sua nação, os deuses do seu povo. E Salomão permitiu que estas mulheres adorassem os seus deuses. E pior, com o tempo, ele mesmo passou a participar dos cultos a estas divindades. Porque veja o que diz o versículo 4 deste capítulo 11 de 1 Reis. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau,
aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Davi nunca havia caído na idolatria. Ele cometeu um homicídio, um adultério, mas ele nunca cometeu a idolatria. Ele havia mantido a linha que vinha desde Samuel. Desde Samuel, nós não temos registro nas Escrituras de que o povo de Israel fosse idólatra, que era uma característica do período dos juízes. Mas Samuel fez um concerto com o povo, retirou os ídolos do meio do povo, instituiu a escola de profetas para ensinar a lei ao povo, e Saul, apesar de ter sido rejeitado por Deus, também nunca foi idólatra. No final da sua vida, ele consultou uma feiticeira, mas nunca praticou idolatria. Davi também nunca praticou idolatria. Mas Salomão trouxe este mal de volta para a nação de Israel. Ele mesmo, como rei, como referência, como líder, começou a participar de cultos idolátricos com as suas mulheres e construiu altares ao redor de Jerusalém para que estas adorações fossem feitas. E isto foi extremamente grave, porque a idolatria é a quebra do primeiro mandamento das tábuas da lei. Não terás outros deuses diante de mim. E vem sempre acompanhado da quebra do segundo mandamento, que é: não farás para ti imagens de escultura. E Salomão, então, reintroduz a idolatria no meio de Israel. É gravíssimo o que fez Salomão. E é por isso que, diante desta situação, o próprio Deus começa a agir contra Salomão. Ele suscita adversários contra Salomão. Salomão não chegou a ter guerra, mas ele começou a ter adversários. A Bíblia cita Hadad, o Edomita, que era da semente do rei Edom, que se levantou contra Salomão e fugiu e se refugiou no Egito. E veja que situação. Quando Hadad se levanta contra o rei Salomão e foge para o Egito, Faraó, no Egito, dá o que hoje nós chamaríamos de asilo político para Hadad. E Salomão estava de mãos atadas. Ele não podia fazer nada. Por quê? Porque ele tinha casado com a filha de Faraó. De igual maneira também, a Bíblia, então, nos fala que havia um servo de Salomão muito competente, que era Jeroboão. Jeroboão era da tribo de Efraim e começou a trabalhar para o rei, a trabalhar para a máquina do rei, né, para a administração do rei. Salomão, na sua sabedoria, ele dividiu o reino em regiões, colocando governadores sobre essas regiões, e o que diminuiu, né, aquela estrutura tribal do povo de Israel. Os irmãos sabem que Israel era formado de 12 tribos, cada tribo tinha sua liderança, mas com a monarquia havia necessidade de centralização do poder. Nem Saul, nem Davi conseguiram fazer uma centralização a contento, mas Salomão, ele criou um sistema de arrecadação de tributos, um sistema de sustento do que hoje nós chamamos da máquina administrativa, da máquina pública, e ele constituiu governadores, uma espécie de governadores sobre regiões do reino, né, diminuindo o poder das lideranças tribais. E um destes governadores foi Jeroboão, que se notabilizou lá na tribo de Efraim, que era a segunda tribo mais populosa de Israel. A tribo mais populosa era Judá, mas depois vinha Efraim. E Jeroboão se sobressaiu na carreira administrativa, e Salomão acabou colocando como uma espécie de governador da tribo de Efraim, que era a mais importante tribo depois da tribo de Judá. E Jeroboão, então, se sobressaía. O profeta Aías
ele vai ao encontro de Jeroboão, e quando se encontra com Jeroboão, ele toma uma veste nova que ele tinha consigo e rasgou a veste em 10 pedaços. E chegou para Jeroboão e disse, olha, rasgou a veste em 12 pedaços. E disse, e pegou 10 pedaços e entregou para Jeroboão. E disse para Jeroboão, Deus está te constituindo rei sobre 10 tribos. Por causa da idolatria, Deus vai acabar com a monarquia unida. Deus vai dividir Israel por causa da idolatria. Deus não iria permitir, irmãos, um governo único em Israel que levasse o povo todo para a idolatria. Por enquanto, a idolatria havia sido reintroduzida em Israel, mas ainda estava sendo exercida na família real. É verdade que a família real era referência para todo o povo. Mas Deus, amando a Israel, não querendo a perdição de Israel, que seria a perdição da humanidade, porque Israel tinha sido constituído como propriedade peculiar de todos os povos. Os irmãos devem quando nós estudamos história, a história sagrada, nós temos de sempre saber que a história nada mais é do que o cumprimento do plano de Deus para a salvação do homem. Por que Israel surgiu? Israel surgiu para que Deus pudesse cumprir a sua promessa da salvação da humanidade. Por quê? Porque lá na Torre de Babel, aquela comunidade formada pelos descendentes de Noé, após o dilúvio, eles se rebelaram contra Deus. E lá teve início a idolatria. Nimrod, ele foi o primeiro a se fazer um rei-deus. Ele passou a querer adoração assim. Isso não é bem claro no texto bíblico, é mais a tradição quem nos fala, mas veja que lá em Gênesis capítulo 10 é dito o seguinte, no versículo 9, aliás, versículo 8, e Cush gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então, Nimrod se colocou como um poderoso diante de Deus. E a história nos mostra, e quem quiser se aprofundar nisso, é bom ler o livro do pastor Abraão de Almeida, Babilônia ontem e hoje. Esse sistema chamado Babilônia começou ali em Babel e é mencionado lá no Apocalipse que ele só vai ser derrotado, esse sistema, lá na guerra, na batalha do Armagedon. Babilônia é esse sistema político rebelde contra Deus. E nesse sistema político, os reis, na antiguidade, se faziam deuses. E Nimrod foi quem começou isso. Então, quando Deus confunde as línguas, ninguém havia ficado do lado de Deus. Então, Deus vai formar uma nova nação. E Israel é uma nação formada por Deus. Tanto ela é formada por Deus, que o filho de Abraão é um milagre. Isaac nasce de uma mãe estéril. Depois, Jacó e Esaú nascem também de uma mãe estéril, para mostrar claramente que se tratava de uma nova nação, uma nação formada por Deus. Então, por que Deus iria dividir agora o reino? Por quê? Porque havia um rei
que estava indo para a idolatria. Ele ainda não tinha se feito Deus, mas já estava adorando outros deuses. E Deus não iria permitir que a nação se perdesse, se tornasse igual às outras nações. E por isso, Deus então determina a divisão do reino. O profeta Aías vai ao encontro de Jeroboão. Jeroboão, que havia se notabilizado pela sua dedicação. Veja o que diz lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 28. E o homem Jeroboão era varão valente. E vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Veja que ele era da tribo de Efraim, mas ele foi colocado como governador das tribos de Efraim e de Manassés. Era o mais importante dos governadores. E a Bíblia diz que ele era valente e ele era trabalhador. E por isso Salomão o havia colocado. E Deus escolheu Jeroboão para que ele reinasse sobre 10 tribos. Veja que Jeroboão não tinha pedido nada, Jeroboão não tinha solicitado coisa alguma, e Deus o escolheu. E o profeta Aías foi ao seu encontro. E quando Jeroboão recebe esta mensagem, Salomão fica sabendo e começa a persegui-lo. E Jeroboão foge para o Egito. Mais um que consegue asilo político no Egito. E Salomão não podia ir lá no Egito matar o Jeroboão, não podia pedir para o Jeroboão ser trazido de volta por causa dos compromissos políticos que tinha com o Egito. Não nos esqueçamos que o Egito era a principal potência mundial da época. Então, Jeroboão, ele foge. É interessante que o nome Jeroboão quer dizer o povo torna-se numeroso. Então, Deus dá a Jeroboão esta bênção. Deus o escolhe para ser rei. Mas observem que isso não ficou de imediato. Segundo os cronologistas Edward Rees e Frank Classen, 5 anos antes do término do reinado de Salomão, ou seja, quando Salomão já estava reinando há 35 anos, foi quando o profeta Aías teria dado esta mensagem para Jeroboão. E Salomão tentou matar Jeroboão, perseguir Jeroboão, mas Jeroboão fugiu para o Egito. Os irmãos vejam que, apesar do esplendor de Salomão, apesar do poder de Salomão, nada é superior ao poder de Deus. Agora, nesta mensagem profética de Aías, nós vemos o cuidado que Deus vai ter com a casa de Davi. É um cuidado que nós vamos ver sempre no livro dos reis. O livro dos reis, ele nos mostra todo o cuidado que Deus tem com a casa de Davi. Por quê? Porque na casa de Davi é que surgiria o Messias. Então, a manutenção, a conservação da linhagem de Davi é a demonstração de que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Jeroboão reinaria sobre 10 tribos, porque Deus manteria o reino para a casa de Davi. Manteria uma tribo. Veja que a tribo de Judá é a tribo de Davi. E Deus disse que daria mais uma tribo para Judá, para que eles reinassem sobre os descendentes de Davi, reinassem sobre Judá. E por quê? Porque Deus estava privilegiando Davi? Porque Deus tinha predestinado a casa de Davi? Não. É porque da casa de Davi viria o Salvador. Porque a salvação da humanidade, e Deus criou Israel para salvar a humanidade. Porque como toda aquela comunidade tinha se rebelado, ele não poderia trazer o Salvador de quem tinha rejeitado a Deus. Então ele cria uma nova nação. Nesta nova nação, ele escolheu a família de Davi para dela vir
o Messias. E por isso, esta família deveria ser mantida. E Deus deveria cumprir a sua promessa de que seria uma família real, que teria o trono. Então, Deus já disse para Jeroboão: Jeroboão, eu vou escolher você como rei por causa da idolatria de Salomão, mas você vai reinar sobre 10 tribos. 2 ficarão com o descendente de Davi. E Salomão, 5 anos depois disso, ele morre. Quando morre Salomão, o povo estava insatisfeito. Isto porque, em razão da própria idolatria de Salomão, a situação de prosperidade de Israel diminuiu. Os gastos para a manutenção de toda aquela máquina pública eram grandes, como nós sabemos aqui no Brasil, né? Como um Estado inchado, uma administração inchada, dá muitos gastos, isso empobrece o povo. Em razão disso, Salomão aumentou os tributos e o povo estava insatisfeito. É isso que acontece quando nós nos desviamos do caminho do Senhor. O Senhor vai gradualmente nos dando sinais de que ele não está sendo agradado. Quando Salomão morre salvo. Há muita discussão se Salomão estava salvo ou não, né? Se Salomão foi salvo ou não. Mas, com todo respeito às opiniões contrárias, nós não vemos margem alguma para dúvida com esse respeito. Porque quando Deus avisou Davi, que ele não iria construir o templo, mas quem iria construir o templo seria o seu descendente, o seu filho, Deus também prometeu que este filho seria tratado diferentemente como foi tratado Saul. Veja lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então fica bem claro nesta profecia que Deus diz: Davi, quem vai construir o templo é o seu filho. E este filho eu vou tratar de forma diferente como eu tratei com Saul. Como foi que Deus tratou com Saul? Deus rejeitou Saul. Saul foi rejeitado. Saul perdeu a salvação. Inclusive é um suicida. Mas Deus disse que não trataria com Salomão como tratou com Saul. Ora, só existem 2 caminhos: a salvação e a perdição. Se Saul foi perdido, se perdeu, e Deus não tratou Saul como tratou Salomão, a conclusão óbvia é que Salomão foi salvo. E o livro de Eclesiastes está aí. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão na sua velhice, em que Salomão mostra que tudo é vaidade. Ele faz esta pregação. O livro de Eclesiastes é uma pregação que Salomão fez para todas as autoridades do seu reino, admitindo que no mundo nada vale, tudo é vaidade. E ele termina o seu discurso de que maneira? Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é:
teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. São palavras de uma pessoa arrependida, de uma pessoa convertida. São as palavras do próprio rei Salomão. Então, não vemos dúvida alguma de que Salomão foi salvo, embora o seu pecado tenha trazido consequências drásticas e trágicas para a nação de Israel. O povo estava insatisfeito, e quando morre Salomão, o povo chama Roboão para um encontro na cidade de Siquém. A cidade de Siquém ficava na tribo de Efraim. Então, os irmãos já veem aqui que o povo não aceitou de pronto Roboão, que era o filho mais velho de Salomão e que deveria sucedê-lo. Chamou Roboão para fazê-lo rei em Siquém, na tribo de Efraim. E Jeroboão, ao saber disso, sai do Egito e vai até Siquém. E lá chegando Roboão, o povo lhe faz uma exigência. O povo só iria confirmá-lo como rei se ele diminuísse os impostos. Roboão, então, pede 3 dias para o povo, e aí ele vai consultar os conselheiros. Até aí, Roboão fez muito bem, porque na multidão dos conselheiros que nós podemos encontrar a melhor solução. O próprio Salomão é quem diz isso. Lá em Provérbios, no capítulo 11, versículo 14, Salomão diz: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Também lá em Provérbios 15, 22, onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. E por fim, ainda em Provérbios 24 e 6, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Esse último provérbio aí, 24, é aquele grupo de provérbios cuja autoria é desconhecida. Mas os 2 primeiros são de Salomão. Então, veja que Roboão fez bem em consultar conselheiros. Mas o que faz, então, Roboão? Ele consulta primeiro os conselheiros do seu pai, a geração do seu pai. E os velhos conselheiros dizem a Roboão que ele deveria ouvir o povo. Se ele ouvisse o povo, diminuísse os impostos, ele ganharia a simpatia do povo e governaria tranquilamente. Era melhor ter um prejuízo financeiro e econômico imediato e ter a garantia da fidelidade e da lealdade do povo. Povo que estava insatisfeito. Roboão, então, chama os que cresceram com ele, a sua geração, e pede a eles um conselho. E os jovens dizem a Roboão que ele deveria mostrar autoridade. Se ele, antes mesmo de começar a reinar, cedesse ao povo, nunca o povo lhe daria crédito, nunca o povo temeria, ele nunca teria autoridade sobre o povo. Ele tinha que mostrar autoridade para o povo, para que o povo o temesse e assim pudesse ele governar. E Roboão seguiu o conselho dos mais jovens. Ele achou que ele deveria mostrar autoridade, em vez de mostrar compaixão, em vez de mostrar flexibilidade para o povo. Mas a Bíblia diz que ele seguiu isto porque o próprio Deus havia assim estabelecido. Porque Deus queria a divisão do reino.
E no terceiro dia, quando o povo voltou, Roboão foi muito duro, fez um discurso duro. E a Bíblia diz que a palavra dura, ela não é boa. Ela suscita a ira, mas a resposta branda, ela desvia o furor. São palavras também de Salomão, lá em Provérbios 15, versículo 1. Roboão deu uma palavra dura para o povo. Isso suscitou a ira do povo. Querendo mostrar sua autoridade, Roboão acabou por suscitar a revolta do povo. O povo que já estava insatisfeito acabou rompendo de vez com a casa de Davi. E 10 tribos acabaram dizendo que não iriam seguir Roboão e acabaram por escolher a Jeroboão, que estava ali, e que as pessoas tinham conhecimento de que ele havia se oposto a Salomão, tinham conhecimento da sua competência administrativa como governador sobre a casa de José, e eles então resolveram e escolheram a Jeroboão como rei. Roboão estava no campo inimigo, tinha ido a Siquém, justo na tribo de Efraim, que era a tribo de Jeroboão. Ele, na sua insensatez, mandou que o próprio encarregado dos tributos fosse falar com o povo. Ora, o povo já estava reclamando dos impostos, mataram o Adonirão, né? Que foi mandado lá para tentar apaziguar o povo. Imagina, olha, a gente vê como Deus estava realmente cegando todo aquele povo. E Roboão fugiu para Jerusalém. Chegando a Jerusalém, a tribo de Benjamim se manteve fiel a Roboão, até porque a tribo de Benjamim estava localizada ali perto de Jerusalém. Eles se mantêm fiéis a Roboão, e Roboão pensa em mandar o exército para reconquistar as 10 tribos, mas aí Deus levanta um outro profeta para impedir isto. O profeta Semaías, que aí trouxe uma mensagem de Deus dizendo que Deus é quem havia feito aquilo e que eles não fossem guerrear, porque não seriam vitoriosos. E o povo temeu a palavra do profeta Semaías. Roboão temeu a palavra do profeta e eles então não foram guerrear contra as 10 tribos. E desta maneira, em paz, surgiram os 2 reinos fruto da divisão. O reino do sul, a parte sul da terra de Canaã, com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e as 10 tribos do norte, que ficaram com Jeroboão. Então, Jeroboão se estabeleceu como rei, primeiro na cidade de Siquém, depois ele saiu de Siquém e foi para Penuel, e depois de Penuel ele foi para a cidade de Tirza, tudo na tribo de Efraim, onde estabeleceu a sede do seu governo. E Roboão ficou com a tribo de Judá. E o templo em Jerusalém e a cidade de Jerusalém ficaram no reino de Judá. Né? A capital de Judá passou a ser Jerusalém, onde estava o templo. E as 10 tribos do norte, eles ficaram ali. Jeroboão estava em Siquém, onde ele foi sagrado rei. Depois ele se mudou para Penuel e depois ele se mudou para Tirza. E Tirza ficou sendo a capital do Reino do Norte, até que Onri, mais à frente, construísse a cidade de Samaria. Então, os irmãos vejam que houve uma divisão pacífica do reino. Onde que acontece isso? Só quando Deus quer. Só quando Deus quer. Veja que Israel, que foi o nome que recebeu o Reino do Norte, e Judá,
que é o Reino do Sul, eles não vão ficar em paz até os dias de Acabe. Haverá guerras entre eles, mas jamais houve uma guerra por causa dessa divisão, porque foi Deus quem fez. Né? Onde que isso acontece? Só onde Deus põe a mão. Eles temeram a palavra do profeta Semaías e não foram tentar reconquistar o reino. Jeroboão, então, começa o seu reinado. Mas havia um problema aí. O problema é que havia 2 reinos, mas eles pertenciam ao mesmo povo, o povo de Israel, o povo de Deus. E eles deveriam adorar a Deus. E a sede da adoração era Jerusalém, porque ali era o lugar que Deus tinha escolhido para o culto a Deus. O templo tinha sido construído e, portanto, todos os israelitas deveriam vir a Jerusalém. E isto preocupou sobremodo Jeroboão. Jeroboão havia sido escolhido como rei 5 anos antes dos fatos acontecerem. O profeta havia dito para ele que ele reinaria sobre 10 tribos. Jeroboão foi perseguido por Salomão por causa disso, teve que fugir para o Egito, deve ter sofrido muito neste exílio, retorna para o encontro do povo com Roboão, e sem precisar guerrear, sem precisar formar um exército, 10 tribos o colocam como rei. Ele se torna rei. E o adversário não vem ao seu encontro para reconquistar o reino. Deus dava mostra mais do que suficiente para Jeroboão de que aquele negócio tinha vindo da parte de Deus e ele deveria confiar em Deus. Mas Jeroboão começou a pensar: se o povo for para Jerusalém adorar a Deus, o que vai acontecer? Roboão vai agradar o povo. Roboão, que agora viu que o povo tinha ficado desagradado com ele, ele vai agradar o povo. E o povo vai voltar para Roboão e vai me matar. Não vai me aceitar mais como rei. Jeroboão temeu perder o reino. Mas Jeroboão tinha sido colocado como rei por Deus. E de uma forma, podemos dizer, milagrosa. Mas Jeroboão não creu que poderia continuar no reino. Ele ficou com medo. E então ele teve uma ideia mirabolante. Em vez do povo ir para Jerusalém, eu vou criar aqui um culto a Deus. Um culto alternativo. E aí o povo não vai precisar ir para Jerusalém. E para facilitar as coisas para o povo, eu vou colocar 2 lugares de culto. Um ao sul, na cidade de Betel, e outro ao norte, na cidade de Dan. E Jeroboão resolve, então, fabricar 2 bezerros de ouro, colocando um em Dan e outro em Betel, para que o povo fizesse as festividades ao Senhor nestes locais, nos altares que ele mandou construir, para estas imagens que ele havia mandado fabricar, e que, como não há nada de novo sobre a face da terra, eram precisamente 2 bezerros, assim como o povo fez lá no deserto, 40 dias depois que haviam recebido a lei. Como Moisés não tinha voltado do monte, o povo fez com que Arão fizesse um bezerro de ouro para substituir a Deus, ou para representar a Deus, dizem alguns estudiosos. Mas, de qualquer maneira, neste gesto, lá no deserto, Israel havia quebrado os 2 mandamentos.
Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. Foi exatamente isto que Salomão havia feito, e que Deus havia dividido o reino, a idolatria. E Jeroboão repete o erro de Salomão e o piora, porque Salomão o fazia ainda a nível familiar. E Jeroboão institui um culto idolátrico, institui o culto dos bezerros de ouro, colocando um em Betel. E ele escolhe Betel como que uma espécie de deboche para Deus, porque foi em Betel que Deus apareceu a Jacó, um dos patriarcas, dizendo a Jacó que ele era o herdeiro da promessa de Abraão, e foi em Betel, depois que Jacó se reconcilia com Deus, quando ele volta de Padã, né? Então, Betel tinha um simbolismo muito grande. É a casa de Deus. Betel quer dizer casa de Deus. Por isso que Jacó mudou o lugar, chamava-se Luz, e passou a se chamar Betel, porque era a casa de Deus. E quando ele escolhe Dan, é outro deboche, porque em Dan foi onde começou a idolatria em Israel. Se os irmãos observarem lá em Juízes, no capítulo 20, a partir do capítulo 17, nós temos a história da primeira tribo que apostatou, que é a tribo de Dan. Nos capítulos 17 e 18, a Bíblia nos fala como a tribo de Dan acabou adotando um culto idolátrico através daquele ídolo que eles encontraram na casa de Mica. Depois os irmãos leem aí. Então, a primeira tribo que apostatou da fé, a primeira tribo que introduziu, que coletivamente passou a ser idolátrica, era Dan. E a cidade de Dan foi justamente a cidade que eles conquistaram e puseram este culto. Então, e é por isso que a tribo de Dan é o símbolo do Israel apóstata. É símbolo do Israel apóstata. E é por isso até que os 144 mil judeus que pregarão na grande tribulação, nenhum deles será da tribo de Dan. E é por isso também que alguns entendem que o anticristo será da tribo de Dan. Pois bem, Jeroboão, ele debocha de Deus, desafia Deus, e faz o povo virar idólatra. Tudo por quê? Porque não creu em Deus. Se ele tivesse deixado o povo ir a Jerusalém, o povo adoraria a Deus em Jerusalém e continuaria seguindo a Jeroboão. Por quê? Porque Jeroboão tinha sido colocado por Deus. Aliás, a promessa de Deus é que ele faria da casa de Jeroboão como ele fez com a casa de Davi. Uma casa perpétua. Uma casa permanente. Foi esta promessa que Deus deu a Jeroboão. Né? E Jeroboão jogou tudo por cima, porque ele quis se pegar ao poder. E não creu que o poder vem de Deus. E esta síndrome de Jeroboão nós encontramos hoje em muitos lugares, principalmente nas igrejas. Pessoas que são postas por Deus naquele lugar e depois esquecem que se há promessa de Deus, eles não precisam temer nada. E eu nunca me esqueço das palavras de um pastor, muito amigo nosso, que disse muito tranquilamente um dia: eu estou aqui presidindo esta igreja porque Deus me colocou. E eu tenho que ter a consciência de que eu devo presidi-la até o dia que Deus quiser. Porque se eu quiser continuar sem que Deus queira, eu vou sair. Porque eu só fui posto aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui. E se Deus não quiser, o mesmo Deus que tem poder para pôr, tem poder para tirar.
e se eu não quiser e resistir, aí ele me tirar. Eu vou sair, porque ninguém pode ir contra Deus, e ainda posso perder a minha salvação. Então, foi o que aconteceu com Jeroboão. Jeroboão, ele foi muito esperto, muito inteligente. Instituiu estes cultos dos bezerros. O povo não foi a Jerusalém. Ele não correu o risco de perder o reino. Mas ele perdeu o reino. E perdeu a salvação. Este gesto de Jeroboão, de instituir a idolatria do culto do bezerro de ouro, ele é chamado na Bíblia de pecados de Jeroboão. E é uma triste sina na história do reino de Israel, o reino do norte. Porque nenhum rei vai abandonar este culto instituído por Jeroboão. Todos os reis que se sucederam, todos eles mantiveram este culto, todos eles viveram neste culto, e por isso o reino de Israel vai ser destruído. Ele vai ser destruído por causa destes pecados de Jeroboão. Isso não é algo, uma tese de algum doutor em divindade, alguma linha teológica. Não. É a palavra de Deus quem diz isso. É o próprio Deus quem nos revela. Veja lá, segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 20. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria, onde permanece até o dia de hoje. Então, os irmãos, vejam que aí Deus é bem claro na sua palavra que estes pecados de Jeroboão, eles separaram Deus de Israel. A idolatria nos separa de Deus, porque é um pecado. E ninguém na história de Israel cortou isso. E por isso, as 10 tribos são chamadas até hoje de as 10 tribos perdidas da casa de Israel. Agora que estão se descobrindo onde elas estão, os seus remanescentes. Esse reino desapareceu do mapa. Por quê? Porque caiu na idolatria. E quem instituiu isso foi Jeroboão. O Talmud, aquele segundo livro sagrado do judaísmo, ele diz que Jeroboão, ele vai ser punido por Deus de uma forma maior do que todos os outros israelitas. Porque além dele pecar, ele fez a nação pecar. Fez muitas gerações pecar. E por isso, além do seu pecado, a sua prática pecaminosa, ele será punido por ter feito as pessoas pecarem. Tomemos cuidado, amados irmãos. E Deus demonstrou isso logo na inauguração deste altar. Quando Jeroboão instituiu a festa no 8º mês, o mês seguinte do 7º mês. O 7º mês é uma festa, é um mês muito festivo no calendário judaico, porque no 7º mês nós temos 3 festas. A festa das trombetas, que é o Ano Novo Judaico, a festa da expiação, que é o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e
a festa dos tabernáculos, que é uma festa de 8 dias. Então, nós temos, assim, 3 festas. Né? No dia 1º do 7º mês, a festa das trombetas, no dia 10, o dia da expiação, e no dia 15 até o dia 23, a festa dos tabernáculos. Pois bem, Jeroboão já instituiu a festa no 8º mês. Criou uma outra festa para que as pessoas viessem adorar os bezerros de ouro, em Betel e em Dan. E quando ele vai inaugurar o altar de Betel, ele pessoalmente, como rei, Deus manda um profeta, cujo nome a Bíblia não diz, mas o profeta vem e no momento ali da cerimônia, quando se está ali oferecendo o sacrifício, no momento sublime da inauguração, o profeta vem e profetiza contra o altar, profetiza contra a idolatria e traz a mensagem de Deus. O rei irado estende a mão e manda prender o profeta. E o profeta disse, um pouco antes, depois que o profeta disse a mensagem, o profeta disse, olha, como prova de que é Deus que está falando, esse altar vai se fender agora e as cinzas vão se espalhar. E foi o que aconteceu. O altar milagrosamente se fendeu. O rei, ao invés de se arrepender, vendo o poder de Deus, ele fica indignado, estende o braço e manda prender o profeta. No mesmo momento, o braço dele seca. Aí ele, apavorado, pede ao profeta que ore por ele. O profeta ora e ele é curado. Olha, irmãos, que sinais suficientes para que o povo todo se arrependesse. Mas o povo não se arrependeu. Jeroboão ainda ofereceu um presente ao profeta. E o profeta, então, sem que puder, foi imprudente. Ele diz que Deus lhe havia dito para ele não voltar nem pelo mesmo caminho e não aceitar nada. E saiu dali. Ele não devia ter falado isso. Isso era uma coisa com a intimidade dele com Deus. A verdade é que isso foi mencionado a um velho profeta, e esse velho profeta vai atrás do profeta, engana esse profeta, dizendo que um anjo havia lhe dito para ele voltar e comer com ele. E o profeta confiou no profeta e não em Deus. Muita gente faz isso ainda hoje. E quando ele está comendo com o profeta, o próprio velho profeta é usado por Deus para dizer que ele havia desobedecido a palavra de Deus e por isso seria morto. E quando ele volta para ir, provavelmente ele era de Judá, quando ele volta, o que acontece? Um leão o mata e não o come. E vão avisar o velho profeta, e o velho profeta vai, traz o corpo desse profeta, sepulta no seu sepulcro da família, e o próprio velho profeta diz, o que este homem disse vai acontecer, porque o que ele disse também, ele disse que aquele altar seria destruído por um descendente de Davi chamado Josias, o que vai acontecer mais de 300 anos depois. Mesmo com esses sinais, o culto continua. E Jeroboão, ele leva o povo à idolatria. O mesmo profeta Aías, que foi usado por Deus para dizer a Jeroboão que ele seria rei, quando o filho de Jeroboão adoece, Jeroboão pede para que a sua esposa, disfarçada, vá até Aías, que já estava velho e doente, acamado, para perguntar se o seu filho viveria. E quando a mulher entra na casa de Aías, Aías que já estava cego, mas Deus lhe havia dito que ela viria, Aías traz uma mensagem para Jeroboão, de que a sua casa seria destruída. Não sobraria ninguém da sua família. E só aquele filho, porque ele era bom, seria recolhido em paz. E foi assim que aconteceu. Quando a mulher entrou na cidade de Tirza, o menino morreu.
e ele morreu porque ele era bom. Isso também nos traz algo interessante, que é o que está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 1. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Há circunstâncias em que Deus recolhe uma pessoa justa, justamente para que ela não sofra um mal maior, justamente para que ela, em reconhecimento à sua justiça. Hoje, muitos servos de Deus têm morrido por causa desta peste, desta pandemia. E já ouvi muitas pessoas dizendo que só estão morrendo os impenitentes. Não tem base bíblica isso. A Bíblia diz que muitas vezes o justo é retirado antes que venha o mal. Nós vivemos dias terríveis, estamos no princípio das dores, e muitas vezes Deus está recolhendo muitos que não suportariam as aflições que estão para vir. Não façamos julgamentos precipitados. O filho de Jeroboão foi morto porque era justo. Por isso que ele ficou doente e foi recolhido. Os outros foram assassinados, mortos, por causa da sua impiedade. Quando Baasa executa o juízo de Deus e extermina a casa de Jeroboão. Jeroboão, ainda no final do seu governo, tentou conquistar o reino de Judá. Veja a que ponto chega a insensatez espiritual. Ele havia ganhado 10 tribos. O próprio Deus disse que ele perderia estas 10 tribos. Então ele resolve conquistar as 12. E ele vai guerrear, e já nesta altura, quem reinava sobre Judá não era mais Roboão, era o filho de Roboão, Abias, e Abias inflige a Jeroboão uma grande derrota militar. Jeroboão é arrasado na guerra. E quando Jeroboão morre, o seu filho Nadab assume o trono, mas fica só 2 anos no reino. Porque Baasa, que era um general, um comandante do exército, se rebela contra Nadab e extermina a casa de Jeroboão. E assim termina a primeira dinastia do Reino do Norte. Como nós já vimos na introdução, o Reino do Norte teve várias famílias reinantes, justamente por causa dos pecados de Jeroboão. E Roboão? Roboão, ele começa bem o seu reino. Veja que ele foi insensato na escolha, e o seu nome quer dizer engrandeça o povo, e ele devia ter entendido isso, que Deus estava engrandecendo o povo, mas ele quis se sobrepor ao povo, por isso perdeu as 10 tribos. Mas Roboão, num primeiro momento, veja que ele teme a Deus e não vai guerrear contra Jeroboão e aceita a perda das 10 tribos. Depois, Roboão acolhe a tribo de Levi. Sim, porque Jeroboão, quando ele institui o culto dos bezerros de ouro, a tribo de Levi se recusa a ser a classe sacerdotal. E os levitas mudam para o Reino do Sul, onde estava o templo, onde estava o culto a Deus. A tribo de Levi, ela deve ter se lembrado lá que ela foi escolhida como a tribo sacerdotal porque ela ficou do lado de Deus no episódio do bezerro de ouro. Foi a única tribo que ficou do lado do Senhor, né, e no episódio do bezerro de ouro. Você veja lá comigo em Êxodo, capítulo 32, versículo 27. E disse-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa
e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu irmão, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. E ainda no versículo 26, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. E então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então, a tribo de Levi, ela tinha um histórico contra a idolatria, e ela então deixa Israel e vai para o reino de Judá. E Jeroboão faz o quê? Ele constitui como sacerdotes deste culto os mais baixos dentre o povo, a ralé do povo, o pessoal mais simples, ele constitui como sacerdote, e ainda até muitos compram essa condição de sacerdote. E Jeroboão vai fazer igual fazia os outros países, as outras nações. Todas as outras nações tinham sempre uma classe sacerdotal vinculada ao rei. Uma classe sacerdotal para fazer a vontade do rei. É por isso que Deus vai começar a levantar profetas. Por quê? Porque no Reino do Norte, os sacerdotes são todos comprometidos com o rei. Por quê? Porque tem o seu sustento pelo rei. É o rei quem fornece o sustento para a classe sacerdotal. Então, Jeroboão ainda institui uma outra classe sacerdotal espúria, ilegítima. Roboão, então, recebe os levitas, teme a Deus, mas isso foi só durante os 3 primeiros anos do seu reinado. E depois, Roboão cai também na idolatria. Por quê? Porque também, como seu pai Salomão, ele teve muitas mulheres. Lógico que não teve 1.000 mulheres, mas teve 17 mulheres, o que já era muito. Né? É uma multiplicação. Né? E Roboão, então, ele cai na idolatria, ele passa, assim como seu pai, antes da conversão, havia feito, e Deus mostra todo o seu desagrado, porque Faraó, que no caso aí era Sisaque, ele invade Jerusalém. Veja, é a primeira invasão de Jerusalém que ocorre desde que Davi havia conquistado a cidade. Deus mostra todo o seu desagrado. Permite que Jerusalém seja invadida, saqueada. Saquearam todo o ouro de Jerusalém, a ponto que Roboão teve que substituir os escudos de ouro pelos escudos de cobre, ali na guarda do palácio e na guarda do templo. E Roboão morre, então, como um mau rei, porque o povo caía na idolatria. O seu filho Abias assume no seu lugar, e, embora ele tenha vencido Jeroboão naquela guerra, como nós dissemos, também foi um mau rei. Se você ver lá no livro de Crônicas, nós estamos estudando o livro de Reis, mas se você for ver lá no livro das Crônicas, ele até faz um belíssimo discurso antes da batalha contra Israel, mostrando a Israel que eles haviam pecado por causa dos bezerros de ouro e porque tinham sacerdotes ilegítimos, e que o culto legítimo era o culto do Templo de Jerusalém, que era o culto do povo de Judá, e por isso Deus iria dar vitória a Judá, como deu. Mas não deu porque eles eram santos, não. Deu porque Jeroboão estava indo contra a vontade de Deus, querendo conquistar tribos que Deus não lhe havia dado, e mesmo depois que ele havia caído na idolatria. Abias falou da idolatria de Jeroboão, mas não falou da própria idolatria. E Abias reina também apenas 3 anos e morre sem que o povo tivesse retornado à situação de espiritual boa. Então, o reino foi dividido por Deus. E ambos os reinos já caíram na idolatria logo no início. O reino de Israel, instituindo um culto aos bezerros de ouro.
e o reino de Judá, Roboão caindo na idolatria, a ponto de Deus ter permitido a invasão de Jerusalém e a retirada de todo o ouro do templo. Triste situação a desses reinos, mas a coisa ainda iria piorar. É o que nós vamos ver prosseguindo o nosso estudo. Amém.